Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina, né? Vamos finalizar hoje a apostila 2, que é tributos em espécie. Aí nós vamos ver hoje aqui as três últimas espécies tributárias, né? Que para nós finalizarmos essa matéria e ressaltando, lembrando, né, que será objeto da nossa avaliação de sexta-feira, dia 24, essas duas apostilas, a apostila 1 e a apostila 2, tá bom? Nesse sentido, gente, dando continuidade, a gente vai ver hoje sobre as três últimas espécies de tributos, que são a contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, tá? Vamos iniciar aí pelas contribuições de melhoria, tá bom? Lembrando também, importante, que eu já disponibilizei no ambiente virtual lá do site da faculdade, da faculdade Senec, eu já disponibilizei lá o padrão de resposta do exercício 1, tá? A maioria dos alunos fizeram, me parece que, eu lembro que só um aluno, me parece que está regular, que não entregou. Muito importante vocês fazerem os exercícios, tá, gente? Por quê? Porque os exercícios são de fixação para a nossa disciplina, né? Eu elaborei os exercícios justamente de acordo aqui com o que a gente está vendo. Já disponibilizei lá também a apostila 2 completa, tá? Igual eu falei com vocês, eu estou trabalhando com 3 doutrinas, aí eu estou extraindo o de melhor que tem em cada doutrina para colocar na apostila, para a apostila ficar o máximo possível autoexplicativa, entenderam? Para que vocês possam, assim, por si só, lendo lá a apostila e fazendo os exercícios, vocês consigam entenderem bem a matéria, entendeu? Esse que é o objetivo, tá? Disponibilizei lá também o exercício 2, que diz respeito a essas três últimas espécies tributárias nossas, que nós vamos ver hoje, tá bom? E esse exercício 2 vai ser entregue no dia 23, na quinta-feira, um dia antes da prova. Então, sentem em casa, façam o exercício, entendeu? Sozinhos, tá? Isso é muito importante. Peguem a apostila, o exercício e vão fazendo, grifando lá as partes importantes. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou dando ênfase nos exercícios para aquilo que é mais importante da nossa disciplina, para aquilo que é mais cobrado em OAB, para aquilo que é mais cobrado em concurso público, tá bom? Aí na quinta-feira, no dia 23 de abril, eu vou postar lá o padrão de resposta, no dia 24, na sexta-feira, logo de manhã, eu vou postar o padrão de resposta do exercício 2. Por quê? Aí no dia da prova lá, que a nossa prova vai ser sexta-feira, a partir das 19h30, geralmente, né, como tem muitas provas, vocês deixam para estudar aí no último dia. Na sexta-feira vocês olham lá o padrão de resposta, conferem as respostas dos respectivos exercícios, tá bom? Então vamos lá, eu fiz algumas anotações aqui, tá? Aí eu vou desviar o olho da câmera aqui só para estar olhando no computador, que eu já selecionei aqui aquilo que é mais importante para a nossa aula de hoje, tá? Contribuições de melhoria. Vamos começar pelas contribuições de melhoria. Contribuições de melhoria é uma espécie tributária com previsão constitucional no artigo 145, inciso 3º, tá? Lá fala que a Constituição Federal, ao prever a possibilidade da União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituírem contribuições de melhoria, apenas declarou que elas decorrem de obras públicas. Então, gente, o que vem a ser esse imposto? Vou dar um exemplo aqui, usando a nossa realidade aqui de Unai, tá? Só para vocês, assim,
antes de eu me aprofundar aqui, vou dar um exemplo para vocês já irem visualizando mentalmente o objetivo das contribuições de melhoria. Vamos pegar aqui o exemplo do corguinho ali, tá? Daquela área do corguinho. Então, para aquela área do corguinho ali, antes de construírem aquela pista de caminhada naquele local, eu não sou daqui, né, mas eu acredito que ali era pura terra, era tudo feio, tudo estranho, o córrego não devia ser canalizado, inundava, tinha mau cheiro, todas essas coisas. Aí, o que a prefeitura fez? Opa, aquela região está sendo muito urbanizada e tal, as pessoas estão reclamando, vamos dar uma melhorada, vamos fazer uma obra ali que possa melhorar aquele ambiente, melhorar a situação das pessoas que residem no entorno ali do corguinho, né? Aí resolveram fazer a pista de caminhada lá. Uma pista de caminhada que, diga-se de passagem, é muito bacana. Eu não sou daqui, eu adoro aquele lugar ali, acho muito legal. É lógico que, nesse exemplo que eu estou dando, eu estou considerando que já tinha o bairro ali, já tinha os prédios no entorno, as casas no entorno ali, e só aquela região ali não era como é hoje, né? Não havia aquela pista de caminhada, aquela grama do lado, a iluminação, essas questões, tá? Porque eu não sei realmente se o bairro nasceu depois da urbanização do corguinho ou antes, mas eu estou considerando que existia o bairro, o corguinho não era urbanizado, tá? Para esse exemplo nosso aqui. Aí, tá bom, nesse exemplo nosso aqui, ali era tudo mato, tinha mau cheiro, o córrego não era canalizado e tal. Aí a solução que a prefeitura encontrou ali foi fazer a pista de caminhada, fazer iluminação, grama e tal. Lógico, evidentemente, que neste exemplo aqui, essa melhoria naquele lugar vai acrescer no valor do imóvel do entorno ali. É lógico, isso é evidente. Você imagina, um apartamento ali que fazia fundo com corguinho, por exemplo, se ele valia 70 mil antes desta obra, após a obra, lógico que ele vai passar a ter um valor maior. Vamos considerar aí que o apartamento que valia 70 mil, ele vai valer 100 mil. Então, é lícito, né, a prefeitura, neste caso, cobrar um imposto específico para a elaboração daquela obra. Então, como que funciona? A prefeitura primeiro vai fazer um orçamento. Aí a prefeitura vai chegar, vai contratar uma empresa, vai falar com a empresa assim, nós precisamos de fazer tal obra pública, né? Vai naquela região do corguinho, vai explicar o que eles querem, uma pista de caminhada, com iluminação, com grama e tal, paisagismo, como que chama, faixa de pedestre elevada, tal, vai falar tudo que tem ali hoje. Aí a empresa vai falar assim, essa obra pública vai ficar em R$1 milhão. Então, vamos colocar que naquele entorno ali existam 500 casas, 500 apartamentos, entre casas e apartamentos, 500 imóveis. E todos esses imóveis serão, consequentemente, valorizados com a respectiva obra. Aí o que a prefeitura vai fazer? Vai pegar aquele valor da obra e vai dividir pelo número de imóveis para que os respectivos proprietários possam arcar com essa obra, né? Só daquele entorno ali. Vejam que aquilo vai ser cobrado só das pessoas que serão beneficiadas com a obra. Entenderam? Não vai ser estendido para toda a população de Unai. Então, em apertada síntese, é assim que funciona essa questão da contribuição de melhoria. Então, desculpa, eu chutei a câmera aí, deixa eu reposicioná-la aqui, porque eu estou com a perna cruzada aqui. Então vamos lá, não perdendo o foco, né? Então, assim, a primeira questão deste exemplo que foi dado, que eu anotei aqui, que é de fundamental importância, a valorização imobiliária. Então,
para que possa haver a instituição, a cobrança da contribuição de melhoria, é fundamental que haja a valorização imobiliária, tá bom? Então, neste mesmo exemplo que eu dei lá do corguinho, é lógico que essa melhoria lá, fazer a pista de caminhada, fazer como é que chama? Colocar lá a canalização do córrego e tal, isso vai beneficiar o ambiente lá, a estética e tudo. Mas vamos colocar que, feito isso, não haveria e absolutamente nada a valorização dos imóveis ali do entorno. Tá? Vamos colocar que isso aí não implicaria que fosse feito uma análise de mercado bem fundamentada por uma empresa séria e responsável, falando assim, ó, o fato de construir essa pista de caminhada, essa graminha aqui do lado, essa iluminação, não vai implicar em absolutamente nada na valorização dos imóveis aqui do entorno. Então não poderia ser cobrado este imposto denominado contribuição de melhoria, tá bom? Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque nos concursos públicos, em provas, isso é cobrado. Às vezes eles dão lá o enunciado de modo a falar e tal, que você entenda que seja uma contribuição de melhoria, mas no final eles falam lá, mas não houve valorização do imóvel, dos imóveis, do entorno, aí pode ser cobrado? Aí a pessoa vê e fala assim, não, encaixa aqui na contribuição de melhoria, porque houve uma melhora e tal. Então, só vai ser denominado contribuição de melhoria se houver valorização do imóvel, valorização imobiliária, tá bom? Primeira questão aí para deixar bem claro. Outra coisa aqui também, outra questão aqui, outro ponto que eu anotei aqui, que eu percebi fazendo um exame das questões que são colocadas em provas de concurso, que eu vejo que eles gostam de cobrar muito nesse sentido, no sentido de que podem ser instituído a contribuição de melhoria para fins de obra futura, né? Aí, tipo assim, nesse mesmo exemplo do corguinho aqui, eles falaram assim, ó, nós vamos instituir aqui, falasse com esses 500 moradores lá, proprietários de imóveis no entorno lá, nós vamos fazer aqui, o corguinho vai ficar em R$1 milhão, tá? E nós vamos instituir para a gente fazer lá na frente. Não pode, tá? Não pode fazer para obras futuras. Por quê, gente? Qual que é o fundamento disso? Porque a valorização do imóvel, olha que interessante, como que é importante a gente entender o instituto e pensar juridicamente. Por quê? Porque não há como aferir que após aquela obra os imóveis serão valorizados. Então, como é pressuposto da instituição da contribuição de melhoria, a valorização do imóvel, ele só pode ser instituída após a realização da respectiva melhoria. Por quê? Após a realização da respectiva melhoria, ainda será aferido se houve ou não valorização dos imóveis no entorno. Se houver havido, né, valorização dos imóveis do entorno, consequentemente, será lícito a cobrança, a instituição do imposto denominado contribuição de melhoria. Tá bom? E outra coisa também, assim, uma outra questão que deve ser ressaltada aqui, ele pode ser instituído em favor de parte da obra. Então, vamos lá, essa questão do corguinho aí, tá? Pegando como exemplo o corguinho, não? O exemplo deste imposto especificamente será o corguinho. Vamos lá, o corguinho ali, aquela pista de caminhada, ela tem aproximadamente uns 4 quilômetros, né? Eu corro ali, ela mais ou menos são 4 quilômetros, a extensão dela só de ida, assim, a extensão total dela são 4 quilômetros. Aí vão colocar que a prefeitura
pensa em construir ali, orça a obra, fala assim, a obra total, esses 4 quilômetros vai ficar em R$1 milhão. Ah, mas a gente tem caixa agora, neste momento, nós temos 500 mil, ou seja, dá para fazer 2 quilômetros. E com esses 2 quilômetros, esses 250 imóveis serão valorizados aqui primeiro. É lógico que com a obra toda pronta, um apartamento que esteja ali diretamente ligado com aquela parte que vai ser urbanizada ali, ele vai ter uma valorização maior. Mas com a obra toda pronta, ele pode ainda vir a valorizar ainda mais, né? Mas ele pode, neste caso, a prefeitura pode instituir a contribuição de melhoria. Vai falar, parte da obra aqui já vai valorizar o seu imóvel. Entenderam? Aí pode como parte da obra, desde que essa parte dessa obra implique na valorização do imóvel. Então a questão, aqui o cerne da questão que vocês têm que terem em mente ou vai haver a valorização da obra, do imóvel, tipo assim, a obra completa vai ter valorização, parte da obra vai ter valorização também, então pode haver a instituição da contribuição de melhoria, tá? Uma coisa importante aqui é que acontece, um exemplo também que eu vi que é importante trazer à baila aqui na nossa aula. Por exemplo, nesse exemplo lá do Corguinho, a gente tem a pista de caminhada. Aí, com o passar dos anos e tal, aquela pista de caminhada vai ficando deteriorada e tal. Aí vão colocar que ela fica bem esburacada, cheia de buraco por todos os lugares lá, bem detonada mesmo, né? Falando um português mais rasgado aqui com vocês. Vamos colocar que aquela pista de caminhada fica bem detonada, bem deteriorada. Aí a prefeitura chega e fala assim, nós vamos recapear aqui, vamos colocar um passeio novo aqui, e isso aí vai implicar na valorização do imóvel. Não pode, tá? Só é permitido, isso é entendimento do STF, que seja construção de obra nova. Essa questão de recapeamento não pode ser utilizado como fundamento, né, como justificativa para cobrança, para instituição da contribuição de melhoria, tá? Deixa eu ver outra questão aqui que é importante trazer à baila. Outra questão aqui que é importante, que também é bem debatida, é a questão A questão é a seguinte, por quê? Há determinados locais que houve o que eles fizeram? Eles pegaram e falaram assim, essa obra, ela, nesse exemplo do Corguinho aqui, o apartamento valia 70 mil, tá? Valia 70 mil. Aí a prefeitura pegou e falou assim, essa obra, a realização do Corguinho aqui nesse local vai fazer com que este apartamento que vale 70 mil, ele passe a valer 100 mil. A prefeitura fez uma análise de mercado ali e tal, com técnicos e tudo, e falou, né, presumiu, né, a palavra aqui é presumiu que a valorização daquele imóvel ali seria de 30 mil, tá? Aí ela usou a base de cálculo da contribuição de melhoria com base nessa valorização, 30 mil reais, tá? Presumiu e tal. Só que, o que acontece? Se o morador ali do apartamento, que o imóvel vale 70 mil, ele foi e colocou o imóvel dele para vender, ele procurou um imobiliário e falou assim, nossa, teve uma valorização de 30 mil, eu tenho um outro imóvel, eu quero sair desse apartamento, eu quero morar numa casa,
e tem uma casa que vale 90 mil e ainda vai me sobrar 10 mil. Aí ele procurou um corretor de imóvel e falou assim, olha, eu quero vender meu apartamento por 100 mil, a prefeitura vai fazer a obra aqui, o corguinho, e fez o corguinho aqui, eles estão falando que o meu apartamento agora vale 100 mil, ele valia 70, agora vale 100, e você sabe, eu sempre tive interesse em comprar essa casa e tal, eu quero vender por 100. Aí o responsável lá pela imobiliária, que também é especialista em mercado, fala assim, não, eu vou lá e vou fazer uma nova avaliação do seu imóvel também, porque eu tenho que aferir isso aí em loco, eu tenho que colocar aqui. Aí a pessoa vai lá e fala assim, olha, não vale 100 mil não, a prefeitura está falando que vale 100 mil, realmente teve uma valorização aqui, mas seu apartamento foi de 70 para 85 mil, o mercado não paga mais que 85 mil no apartamento aqui não, isso com certeza e tal, eu tenho os dados aqui, técnicos, o metro quadrado aqui era de tanto, passou para tanto e tal. Então, embora seja lícito a prefeitura fazer a cobrança com essa questão presumida, se houver prova em contrário, produzida, olha, observe, tem que ser produzida pelo proprietário do imóvel. Cabe a ele o ônus da prova de demonstrar que a valorização não se deu como narrado pela prefeitura. Aí, se ele chegar lá e mostrar o laudo técnico feito lá por um profissional credenciado lá no Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia, né? Eu acredito que o técnico responsável por dar um laudo com valor de imobiliário deva ter registro neste órgão, vai falando lá de uma forma técnica que aquele imóvel não vale aquilo que a prefeitura está valendo, aí vai ter que, a base de cálculo vai ter que ser alterada, tá bom? Então, claramente, gente, né, o que isso significa? A contribuição de melhoria ela tem um caráter contraprestacional. Em que sentido? Ele só pode ser cobrado a partir daquela realização. Então, ele é um imposto vinculado, né? Vinculado à contraprestação do Estado, que a gente já viu essa questão de vinculado em dois sentidos, né? Aqui, o vinculado tem sentido de contraprestação, de uma realização de uma obra por parte do Estado. Importante ressaltar que, dentro desse exemplo que eu dei aqui também, se a obra custou 1 milhão, o limite total da cobrança de contribuição de melhoria, como que vai ser feito este cálculo, né? Vamos pôr, esses 500 apartamentos lá, imóveis, se a obra custou 1 milhão, vai dividir lá esse 1 milhão pelos 500 imóveis e vai cobrar um imposto com base nesse 1 milhão. Ele não vai poder cobrar 1 milhão e 500, 2 milhões, não. Vai ter que ser o valor da obra, tá? Aí tem uma questão aqui que deve ser considerada, que o Código Tributário Nacional, o artigo 81, olha só, vou falar a redação dele aqui, só para vocês entenderem. Eu vou ler em loco aqui, tá? Vou ler ele, desculpa, integralmente aqui, tá? Em loco também que eu estou aqui, né? A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então, olha que interessante, gente. A prefeitura, o limite, nesta obra do Corguinho lá, nesse exemplo, são 500 imóveis, tá? Isso aqui é muito interessante, foi até cobrado uma prova de concurso que o CESP cobrou, só que é uma questão assim, mais profunda. Então eu nem trouxe essa questão aqui, porque não é o nosso caso aqui, é uma questão bem para auditor fiscal e tal, eu nem quis trazer ela aqui não, porque é uma questão que induz um raciocínio muito complexo. Mas vamos lá. O que eu estou querendo demonstrar aqui é o seguinte. Neste caso aqui, 1 milhão, 500 imóveis, tá?
Não, a prefeitura de Jundiaí não vai poder cobrar mais que 1 milhão, que foi o valor gasto com a obra. Este é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto, existem neste caso aqui imóveis que serão mais valorizados e imóveis que serão menos valorizados. O que eu estou querendo dizer? Vou dar um exemplo aqui. Às vezes, não tem um prédio aqui que está localizado de fundo do corguinho ali. Ali existem alguns prédios bem paralelo, bem com frente, né? Digamos assim, com frente para o corguinho ali. Aí vamos colocar que os apartamentos que tem uma varanda virada para o corguinho ali, no mesmo prédio, tá? Tenhamos no mesmo prédio. Vamos pegar como exemplo o mesmo prédio. Aí tenhamos que nesse mesmo prédio tem apartamentos que sejam com a varanda virada para o corguinho e apartamentos com a varanda virada para a rua da frente lá, que não seja do corguinho. E a rua da frente é uma rua assim, sem saída, é uma rua estreita, é uma rua que a vizinhança não é muito boa, que é conhecida como que tem um bar lá problemático, que tenha um som alto, alguma coisa nesse sentido. Aí, o apartamento da frente, com essa obra de trás, ele valia 70 mil, mas ele vai valorizar 10 mil, ele vai para 80 mil, o da frente lá da rua. O de trás, ele valia 70 mil, mas com essa obra, como ele tem varanda, como tem saída para o corguinho, ele vai de 70, ele vai para 100 mil. Então, desse da frente, a valorização vai ser de 30 mil, o de trás vai ser de 15 mil. O que o artigo 81 está falando aqui? Que a prefeitura não pode cobrar 1 milhão e não pode cobrar o da frente, o do apartamento de frente, mais do que 15 mil. E o de trás mais do que 30 mil. Então, não é uma regra de 3 simples. Isso tudo vai ter que ser aferido no caso concreto. Então, tem que ficar muito atento. Isso é muito interessante, gente. Porque, olha como é que o advogado tributarista é importantíssimo. Agora, vocês vão pensar aqui num prédio com 10 andares, né, sendo, neste exemplo aqui, sendo 2 apartamentos por andares, aí vão dar 20 apartamentos. Aí vamos colocar que o síndico contrata lá um advogado tributarista e você fala assim, ó, eu vou cobrar 10% do valor que eu consegui economizar aqui, que vocês vão pagar. Numa dessas, o advogado ganha 100 mil, entendeu? É assim, colocando por baixo. Então, assim, é uma coisa bem interessante para se pensar, tá bom? Então, o cálculo da contribuição de melhoria é a diferença entre os valores iniciais e finais dos imóveis beneficiados. O que significa isso? A valorização mesmo que o imóvel teve ali, né? Tal afirmativa ela não é corroborada pelo Código Tributário, uma vez que este estipula 2 regras que apontam para uma sistemática de cálculo bastante diferente. A parcela do custo da obra a ser finalizada pelo tributo, a lei instituidora de contribuição de melhoria deve ser determinada a parcela do custo da obra ser financiada pelo tributo e a contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra, né? Em termos matemáticos, independentemente de eventuais fórmulas constantes da legislação própria, é possível afirmar que o valor a ser pago pode ser determinado por uma simples regra de 3, dividindo-se o valor a ser financiado entre os proprietários dos imóveis beneficiados, proporcionalmente à valorização individual de cada imóvel, tá? Então, isso está na apostila de vocês, eu deixei aí de modo bem claro aí para vocês darem uma lida aí, tá? Bem resumido, bem autoexplicativo, tá bom? Finalizamos agora essa questão das contribuições de melhoria, né? Vamos passar para o próximo imposto. Deixa eu só dar uma olhada na câmera aqui, tá tudo normal. Beleza. Vamos lá dar sequência. O próximo aqui, gente, vai ser os empréstimos compulsórios, tá? A próxima espécie tributária que nós vamos ver chama-se empréstimos compulsórios. Então vamos lá. O artigo 148 da Constituição, ele tem a seguinte redação.
a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Então, o primeiro ponto aqui, mediante lei complementar. E a União poderá instituir. 2 pontos para serem gravados aqui no caput do artigo 148. A União, a competência, né, para instituir é da União e ela pode instituir por intermédio de lei complementar. Tá? Aí o inciso 1 do referido artigo, ele traz a seguinte redação. Para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, inciso 3º-B da própria Constituição. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada, olha, observem, à despesa que fundamentou sua instituição. Então vamos lá, gente, vamos analisar este artigo aqui, item por item, tá bom? Percebemos aqui que os empréstimos compulsórios são forçados, né, coativos, porém restituíveis. A primeira questão aqui, ele não nasce de uma vontade. Então, a União não vai chegar para você, nestes casos constitucionalmente previstos aqui, né, gente, voltando aqui lá, a nossa primeira aula, que eu sempre enfatizo isso aqui, que eu falei lá sobre o sistema constitucional tributário, da importância da gente entender lá do artigo 145 ao 170 ou 172, salvo engano, lá da Constituição, que lá que traz o arcabouço tributário constitucional, né? Então, aqui, por que eu estou falando isso? Porque toda legislação inconstitucional, ela deverá estar de acordo com aquilo que a Constituição prescreve, sob pena de ser extirpado do nosso ordenamento jurídico, tá? Então, a questão aqui é a seguinte, a União, né, quando ela for implementar este empréstimo compulsório, ela não vai perguntar para a pessoa se quer ou não participar, ela obriga, ela força, é um empréstimo compulsório, como o próprio nome diz, é obrigatório, né? Então, não nasce da manifestação livre de vontade das partes, igual, por exemplo, eu vou alugar um apartamento, aí chegar lá, eu não gostei do apartamento, eu não vou alugar, pronto, né? Aí, nas relações privadas é assim, nas relações públicas não, por causa do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, tá bom? Então, verificada a ocorrência do fato gerador, né? Qual que é o fato gerador aqui, gente? Está previsto aqui, calamidade pública, guerra externa ou sua eminência, né? Então, verificada a ocorrência do fato gerador, surge a obrigação de emprestar dinheiro ao Estado. Então, o empresário, ele tem lá 10 milhões no banco, aí o Brasil e Venezuela entram em guerra. Aí o Brasil precisa daqueles 10 milhões ali para alimentar a tropa durante 15 dias. Aí não tem dinheiro em caixa na União e tal. Ele fala assim, opa, me empresta esse dinheiro aqui para eu alimentar a tropa, vou alimentar a tropa e quando as coisas melhorarem, lá na frente eu vou te restituir esse valor devidamente corrigido. Aí a forma como vai ser feita essa restituição, os juros, o prazo, todas essas questões elas serão tratadas na legislação infraconstitucional, tá bom? Observando-se, lógico, todo o arcabouço constitucional sobre direito tributário e outras regras também que eventualmente sejam aplicáveis ao caso ali, tá bom? Aí, gente, surge uma polêmica aqui, que eu vi que, né, no direito nunca estamos isentos das polêmicas. Surge uma polêmica aqui em relação a essa questão do empréstimo compulsório, justamente com essa parte dessa questão, deste fato dele ser restituído, né, que
fala que a União deve restituir ali quando for restituir o dinheiro que pegou emprestado forçadamente do particular ou de quem quer que seja, deverá ser restituído. Aí eles, parte da doutrina fala assim, não, o fato de restituir, de ser obrigado à restituição, indica que não se trata de um tributo. Só que este argumento ele não merece prosperar. Por quê? Primeiro, porque o artigo 3º lá do CTN, que é onde temos a definição de tributo, ele possui a seguinte redação. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada que não contempla nenhum requisito relativo à definitividade do ingresso de receita tributária aos cofres públicos. Então, o que isso significa? Em momento que fala que não pode ser restituído. Não está no conceito de tributo isso. Então, o fato do empréstimo compulsório dever ser restituído, não tira dele essa questão, esse fato dele ser tributo, não. Também? E também, assim, o que confirma que outro fato que confirma que ele é tributo, que ele está inserido justamente ali dentro do corpo constitucional onde que se trata de tributo. Então, isso aí mostra claramente que ele é um tributo. E o entendimento do STF, tá importante mencionar aqui, para título, para concurso, é pacífico, tanto a título do STF, entendimento do STF, como em prova de concurso é pacífico que o empréstimo compulsório é uma espécie tributária, tá bom? Não há dúvida quanto a isso. Eu só trouxe essa polêmica aqui para vocês poderem entenderem que, tipo assim, às vezes vai vir cobrando em prova e leva a gente a confundir mesmo, porque a gente pensa, se é para restituir, se vai restituir, então não deve ser tributo, mas não, é tributo sim. Isso é entendimento do STF, entendimento amplamente majoritário na doutrina e o entendimento adotado em todas as provas de concurso, tá? A competência para a instituição é exclusiva da União. Esta é uma regra sem exceções. Por que eu estou falando isso? Porque há tributos que são de competência da União ali, mas aí vem o parágrafo 1º falando assim, o Estado, o município poderão cobrar o tributo desde que tal. Essa aqui não, é uma regra sem exceção, tá? Então, não pode ser cobrado, os empréstimos compulsórios não podem ser cobrados por estados, municípios e pelo Distrito Federal, tá bom? Outra questão aqui, que é muito importante também, que é cobrado, que é discutido bem na doutrina, consequentemente é cobrado em concurso público, e também na nossa prática forense, igual eu sempre falei com vocês, eu gosto de dar ênfase para a aula, para as questões que são cobradas, como os nossos assuntos são entendidos pelos nossos tribunais, como os nossos assuntos são discutidos na doutrina e como os nossos assuntos, os assuntos que são abordados nas nossas aulas, são cobrados em provas e concursos, né? Eu sempre deixei isso claro aqui e também, evidentemente, na prática forense, claro, né? Para abarcar todos os níveis, todas as espécies de profissionais que o direito possa vir aí a fabricar na sala de aula. Juiz, promotor, advogado, analista, tudo quanto é tipo de pessoas, né? Então, tudo quanto é tipo de profissionais. Então, é matéria exclusiva, significa que só a União pode instituir, primeiro ponto. Segundo ponto, deve ser por lei complementar. Aí, gente, essa questão de ser por lei complementar, a gente sabe que a lei complementar, ela tem ali para ser instituída, ela é mais criteriosa, é mais demorada, o rito dela é mais puxado, né, digamos assim, sob o ponto de vista legislativo lá. Então,
E, por outro lado, em contrapartida, o empréstimo compulsório, como a gente viu, os requisitos dele é relevância e urgência. Então, por exemplo, a gente está de boa aqui e tal, estou dando aula, aí, como se não bastasse, em 2020 a gente já teve aí o coronavírus, vamos supor que amanhã, né, a gente está de boa aqui, amanhã o Maduro pega e taca um míssil aí, joga um míssil, o míssil cai lá perto da casa da Nayara Estrela, né? Aí da nossa estrela lá, da nossa turma. Aí cai perto da casa dela, acorda ela de madrugada, ela fica abatida, chora e tal. E é claro que isso, né, vai fazer com que a gente responda essa agressão injusta aí. Aí vai decretar guerra, o Brasil vai falar assim, ó, que isso, mandaram um míssil aqui do nada e tal, vão decretar guerra contra a Venezuela e vão mandar a brasa, vamos invadir lá, que esse tempo vai ficar assim não. Ainda mais com o mito aí no poder, né, o Bolsonaro, aí, beleza. Aí, na hora que decretar a guerra, vai falar assim, nossa, mas a gente já está sem dinheiro por causa do coronavírus. Não tem mais dinheiro, que a gente está gastando tudo com esse coronavírus aí. O nosso amigo Leandro está desempregado, ele está recebendo o Corona Voucher de R$600, fazendo declarações de amor para a namorada dele aí no Instagram, no Facebook, pegando o dinheiro e comprando um anel de noivado e tal. Não temos mais dinheiro em caixa. Então, então vamos instituir o empréstimo compulsório. Mas o empréstimo compulsório, igual foi dito aqui, tem que ser lei complementar é mais rápido e o dinheiro tem que ser para ontem. Então, aí o que acontece? Tem gente que entende, por causa disso, dessa relevância urgência, parte da doutrina entende que excepcionalmente pode ser feito por lei ordinária ou medida provisória. Só que não pode ser, porque a Constituição, que é a nossa lei maior, ela fala claramente que só pode ser instituído por lei complementar. Aí qual que foi a saída que a doutrina encontrou aí? Nestes casos, né, como a urgência e a relevância se fazem sempre presentes, então não vai ter necessidade de obediência aos princípios da anterioridade e da noventena. Aí, é claro que no caso desse, vai ter uma reunião extraordinária lá do Congresso, o Congresso vai se reunir e vai colocar em votação lá essa questão da lei complementar do empréstimo compulsório. Quando eles querem, vocês sabem, né, a votação sai lá num minuto, eles fazem até votação virtual, como foi o caso, por exemplo, dessa votação aí do Corona Voucher, desses R$600, por exemplo. Essa votação foi feita, salvo engano, eu tenho quase certeza, depois se alguém quiser até confirmar e trazer pra gente, mas eu tenho quase certeza que essa votação aí foi até virtual. Porque ele não estava podendo reunir no Congresso e foi bem rápida, né? Então, assim, e não vai se respeitar os princípios da noventena e da anterioridade. Esses princípios a gente vai estudar, mas o que significa que na perspectiva tributária? A noventena é porque o imposto ele tem que ser, para ele ser instituído, ele tem que ser 90 dias antes da sua decretação, né, da sua criação. Tem que esperar ali um prazo de 90 dias. E anterioridade é que ele só poderá valer no ano posterior à sua criação, tá bom? Mas a gente vai aprofundar nessa questão dos princípios aí mais para frente. Outra questão aqui sobre os empréstimos compulsórios, que é importante trazer à baila, que eu também coloquei na apostila lá, que está bem detalhado lá na apostila, é a destinação da arrecadação. Então, o que significa, gente? A aplicação... Nossa, desculpa, eu chutei a câmera de novo. Deixa eu olhar aqui se está tudo certo. Então, tá certo. Só esbarrei aqui. Então, o que acontece? O
que significa essa vinculação? A destinação deve ser para aquilo que foi instituído. Então, esse exemplo da guerra. Se nós pegamos lá a guerra com a Venezuela, consequentemente, o valor ali pego a título de empréstimo compulsório, ele deverá ser aplicado com a guerra. Só pode ser para a guerra da Venezuela, tá bom? Não pode ser para outra coisa não, para as despesas de guerra mesmo, né? Lógico que uma guerra engloba inúmeras despesas, igual eu falei, alimentação da tropa, uniforme da tropa, arma para a tropa, combustível para a locomoção da tropa, mas tem que ser para a guerra, tá bom? É isso que está querendo dizer aqui, tá? Por fim, o que é importante nele aqui é a restituição. Então, o artigo 15 lá do Código Tributário exige que a lei que instituiu o empréstimo compulsório fixe o prazo e as condições de resgate. Então, vamos colocar que neste exemplo aqui da guerra lá contra a Venezuela, fizeram lá, né, elaboraram lá a lei complementar instituindo o empréstimo compulsório para arrecadar verba exclusiva para a guerra contra a Venezuela. Aí, esta mesma lei, ela tem que colocar lá o valor pego a título de empréstimo compulsório será restituído pela União no prazo de 20 anos, com juros de 1% ao ano. Porque a União é assim, né? Quando é para a gente pagar, os banqueiros, os juros é de 20% ao mês. Quando é para eles pagarem para a gente, para a União pagar para a gente, é 1% ao ano, né? Então, é mais ou menos neste sentido aí, né? Tá bom? Agora, gente, por fim, finalizando aí, a gente vai passar para as contribuições especiais, tá? É a nossa última espécie tributária. Antes de finalizarmos aí, para finalizarmos essa apostila 2, essa nossa segunda apostila aí, que será cobrada na prova de sexta-feira. Temos uma espécie tributária que se chama contribuições especiais. Essas contribuições especiais, ela se divide em outras, né, que a gente vai ver aqui, em contribuições sociais, do sistema S, e a gente vai ver aqui de forma detalhada, tá? Mas vamos lá. O fundamento dela também encontra-se na Constituição Federal. Então, lá no artigo 149, o que o artigo 149 fala? Ó, compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesses das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, né? Então, ó, instituir contribuições sociais, aí a gente já está vendo aqui que a própria Constituição faz a divisão aqui. Contribuições sociais, intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais. Então, vamos lá. Percebe-se que o legislador constituinte, né, o legislador lá, o responsável pela elaboração da Constituição, prevê a possibilidade da União instituir 3 espécies de contribuições. Contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico, conhecido como a sigla CIDE, CIDE, e contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Tá? Olha, esse aqui já é diferente, né? Este artigo 149 aqui é diferente dos empréstimos compulsórios. Por quê? Aqui ele fala aqui que a competência para a criação das contribuições do artigo 149 é destinada exclusivamente à União. Só que neste que ele já traz uma exceção a essa regra, no próprio parágrafo 1º. Então, o parágrafo 1º do artigo 149 ele traz a seguinte redação.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobrados dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição dos prosímios de aposentadoria e pensões. Tá? Então, a par, né, isso aqui significa? Gente, vocês estão vendo aqui que a própria Constituição, ela permite que os estados, o Distrito Federal e os municípios, por meio de lei, possam instituir contribuições para o custeio de regime próprio da Previdência Social cobrados dos servidores, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas. Então, nestes casos específicos aqui, a lei permite que tanto a própria União, quanto os estados, o Distrito Federal e os municípios instituam cobrança neste sentido aqui, previsto constitucionalmente, né? Voltando lá à nossa velha e boa primeira aula, a importância de se entender o sistema constitucional tributário, porque aquilo que não tiver previsto na Constituição, se tiver uma lei infraconstitucional, será declarado inconstitucional. Então, tem que atender às normas gerais aqui da Constituição, né? A par dessas espécies de contribuição previstas no artigo 149, além dessas, então, teve uma emenda constitucional de 39, a emenda 39 de 2002, ela acrescentou o artigo 149A à Constituição, atribuindo competência aos municípios e ao Distrito Federal, quer dizer, municípios e Distrito Federal, para instituírem contribuição para o custeio do serviço público de iluminação pública. Por quê que teve essa emenda constitucional? Porque isso aqui dava muita discussão, né? Muita briga, briga que eu falo assim, sobre perspectiva jurídica. Aí acabou que eles se reuniram, fizeram lá e deram uma constitucionalidade para essa cobrança de taxa de iluminação pública. Por quê? Os prefeitos... Era um jogo de empurra danado, prefeitura falava que era do município, ou que era estado falava que era município e tal. Então, assim, foram e acabaram e os municípios falaram que se fosse para eles fazerem, eles não tinham recursos e tal. Aí criaram isso aí, essa emenda constitucional para validar essa cobrança aí para custeio de iluminação pública, né? Então, as contribuições, assim, agora, em síntese, né, vamos resumir aqui o que se pode extrair aqui deste artigo 149, é que as contribuições especiais, elas serão classificadas da seguinte forma: contribuições sociais, aí dentro das contribuições sociais a gente tem Seguridade Social, outras contribuições sociais e contribuições sociais gerais, né? Contribuição de intervenção no domínio econômico, contribuições cooperativas e contribuição para custeio do serviço público, ou para o serviço de iluminação pública, COSIP, tá? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui pelas contribuições de Seguridade Social e outras contribuições sociais. Gente, eu fiz um resumo aqui porque realmente a matéria é um pouco ampla e assim, para a gente ficar por dentro de tudo, para tentar explicar ponto a ponto para vocês, eu fiz um resumo aqui, tá? Para acompanhar, para não deixar nada passar batido. Lembrando, né, mais uma vez, que está tudo na nossa apostila, então é importantíssimo vocês lerem a apostila por completo, tá? É importantíssimo vocês fazerem os exercícios, porque eu elaborei os exercícios com base aqui, procurando cobrar ponto a ponto do que está aqui. O exercício eu fiz nos mesmos moldes do exercício 1, fiz daquela mesma forma, 3 questões, uma primeira questão aberta, uma segunda questão de certo ou errado com 5 alternativas e uma terceira questão aberta também. Então, é muito importante vocês darem uma lida em toda a apostila,
para estarem fazendo uma boa prova aí na sexta-feira, tá? A prova vai ser sim uma prova tranquila. Pediram para todos os professores padronizarem as provas, né, que eu acho corretíssimo, que eu acho que sempre devia ter, desde sempre devia ser assim, as provas deveriam ser padrão, no sentido de cobrar a prova fechada e aberta. Foi uma questão que eu falei desde o meu primeiro dia de aula. Quando eu lecionei na PUC, meu padrão de prova era exatamente esse. Eu sempre gostei de dar 8 questões fechadas e 2 abertas. É fundamental o aluno de direito, ele tem que fazer questões fechadas, porque, né, todo concurso tem questões fechadas, e é óbvio que ele tem que fazer questão aberta também, para aferir interpretação, a forma de escrever, até gramática, que é muito importante, né? Então vamos lá. As contribuições destinadas a fomentar a seguridade social, assim considerado. O que é a seguridade social, gente? O que significa seguridade social? Como o próprio nome indica, né, gente? Assim, uma análise superficial, e a grosso modo, algo que é social já implica toda a coletividade, toda a sociedade, né? Então, o que é a seguridade social? Conjunto de ações de iniciativa do poder público e da sociedade, né? Então, é parceria aí entre poder público e sociedade civil, com o objetivo de assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, né? Então, assistência social, gente, o que significa assistência social? Um morador de rua lá, às vezes a pessoa não tem um documento, então tem que dar condições para ele estar podendo tirar aquele documento ali de forma gratuita, ter acesso ao mínimo ali de dignidade, como um albergue, alguma coisa, né? Estou pegando um exemplo de morador de rua aqui, porque recentemente agora, semana passada, eu terminei de escrever um artigo que eu submeti até para revista da UNB aqui, da Universidade de Brasília, nesse sentido aí de políticas públicas, políticas públicas e participação da sociedade civil, a participação da sociedade civil em políticas públicas em prol dos moradores de rua, visando justamente assegurar o mínimo de dignidade para essas pessoas, né? Então, vamos lá. Então, essas contribuições sociais, elas visam arrecadar fundos, né? Arrecadar dinheiro para essas questões aqui, que é saúde, previdência e assistência social, tá? Então, as receitas dos estados, Distrito Federal e municípios destinados à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, mas não integram o orçamento da União, tá? Importante trazer à tona aqui que o STF denomina contribuições de seguridade social as contribuições previstas no artigo 195 da Constituição, um artigo e lá que são diversas figuras como fontes de custeio específico. Eu transcrevi esse artigo aí na apostila, gente, dei uma lida, tá? Que é muito importante, que é um artigo muito importante, e ele é bem autoexplicativo também, tá? Então, eu com base nesse artigo, eu fiz ali as fontes de custeio das contribuições destinadas à Seguridade Social. Como assim fontes de custeio? Da onde que a gente busca esse dinheiro, né? Pela própria dicção lá pela própria interpretação lá do artigo 195 da Constituição, a gente consegue perceber que as principais fontes de custeio para a Seguridade Social, elas se encontram na importação, né, que é o imposto ali sobre produtos importados, nas receitas de loteria, entendeu? Então, o dinheiro proveniente das loterias também é para a Seguridade Social, e o dinheiro pago pelos trabalhadores e segurados ali, né, para as pessoas que estão no mercado de trabalho, tá?
e empregados, né, empregados e também empresas, tá? Aí eu especifico bem aí na apostila, eu fiz um quadro bem exemplificativo, aí, bem elucidante, para mostrar como que é feito, da onde que vem esse recurso, a sistemática desse recurso, a sistemática aí deste custeio da Seguridade Social, tá? Então vamos lá. Das contribuições de intervenção no domínio econômico. O que vem a ser as contribuições de intervenção no domínio econômico? São tributos de natureza extrafiscal e excepcional, né? Olha só, extrafiscal e excepcional, que deveriam ser apenas utilizados quando houvesse necessidade de o Estado regular temporariamente determinados setores da atividade econômica. Por quê, gente? Isso aqui é uma conjugação do direito tributário com o direito financeiro. Por quê? Em regra, o direito... em regra, numa sociedade capitalista como a nossa, o Estado ele não pode intervir no domínio econômico, não. É só excepcionalmente. O Estado, numa sociedade capitalista, a regra é que ele deixe o mercado por si só se virar, né? Mas, infelizmente, apesar de que a contribuição de intervenção do domínio econômico era para ser em casos excepcionais, só quando o Estado realmente precisasse, no nosso país a sede tributária é tão grande, né? O leão tem a boca tão grande que sempre eles estão instituindo aí, virou regra e não exceção. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Ele pode ser criado por lei ordinária, então isso facilita ainda mais a sua proliferação. Então, assim, aí, gente, eu fiz um resumo mesmo dessa questão das contribuições de intervenção no domínio econômico aqui. Na apostila tem tudo, tá? Mas, assim, o que é mais importante que eu queria mostrar para vocês é essa questão que ele era para ser excepcional e ele se tornou praticamente permanente, e que ele pode ser instituído por lei ordinária. Aí eu trago exemplos de alguns julgados aí que reconheceram a constitucionalidade da cobrança, né? Porque, tipo assim, o Poder Judiciário dando chancela ao Estado para cobrar, é lógico, né? Porque todo mundo, numa análise teleológica, né, finalística, todo mundo é Estado, todo mundo precisa da arrecadação, então é lógico que eles vão dar a interpretação conforme o Estado ali queira para arrecadar quanto mais, né? Depois nós temos contribuições no interesse das categorias profissionais ou econômicas. Então, o que isso significa, né? O próprio artigo 149 lá, ele prevê, né, que pode haver contribuição nesse sentido. Então, o Conselho Regional de Medicina, ele exige lá do seu filiado uma contribuição, né? E esse Conselho Regional é como se fosse uma autarquia. Então, ele institui essa contribuição ali obrigatória, e quem não pagar não vai poder exercer ali, de certa forma, a sua profissão, tá bom? A contribuição sindical, essa é muito interessante, né? Por quê? Por que eu falo? Porque até pouco tempo agora, antes da reforma trabalhista, ela era obrigatória. E agora ela passou a ser opcional. Isso foi travado uma luta muito grande aí, porque os sindicatos não queriam perder essa, digamos, essa arrecadação em hipótese alguma, né? Mas acabaram perdendo por causa, assim, de uma interpretação da Constituição como um todo. Por quê? Olha que interessante. O artigo 8º da Constituição, ele fala lá, né? É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: ao inciso 4º desse mesmo artigo 8º, ele fala assim:
a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para o custeio do sistema confederativo de representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Então, a parte inicial do dispositivo permite a criação da chamada contribuição confederativa, que pode ser cobrada aos filiados das entidades sindicais, conforme disposto em Assembleia, e não se revela como tributo, posto que é pagamento facultativo, em respeito ao princípio da livre associação, dispensando, inclusive, a necessidade de lei integrativa, né? Beleza. Aí o caráter não tributário, consequente não compulsoriedade, como não era obrigatório, como não tinha obrigatoriedade de você estar pagando, aí ele tira a natureza tributária, porque a gente viu lá no artigo 3º do CTN que um dos requisitos do tributo é a obrigatoriedade, compulsório. Ele é cobrado independentemente da vontade. Aqui não, é facultativo. Então, o STF ele criou a súmula vinculante número 40. O que fala essa súmula vinculante número 40? A contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, inciso 4 da Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Então, quem for filiado, ele tem que pagar a contribuição. Mas ele só vai ser filiado se ele quiser. Então, tipo assim, é coisa tranquila. Se você não quiser pagar, você não se filia ao sindicato, pronto, acabou. Tá bom? Aí, por outro lado, a parte final desse artigo 8º, inciso 4, ele cuida da contribuição sindical, que é instituída por lei no interesse das categorias profissionais. Essa contribuição sindical, ela era obrigatória e devida a todos os trabalhadores seletistas, né? Lá do seletista significa que tem um contrato na CLT, de acordo com a consolidação da lei de trabalho, carteira assinada. Aí, né, quem é trabalhador aí com carteira assinada vai lembrar que uma vez por ano, eu acho que, salvo engano, era até no mês de março, abril, aí já tinha um desconto lá que você nem era filiado a sindicato nenhum e tal, tinha um desconto lá que era para questão sindical. Esse desconto era certo e não tinha conversa não tinha opção. Então era um imposto, né? Porque você pagava obrigatoriamente, independentemente da sua vontade, né? Ocorre que aí teve muita discussão em cima disso aí, porque todo mundo falava, não, mas ninguém é obrigado a pagar uma coisa que é para um sindicato sem a vontade da pessoa. Aí tinha muita discussão em cima disso aí. Aí, com a reforma trabalhista, houve a alteração do artigo 578 da CLT. Aí, como que passou a ser a redação desse artigo 578? Ó, as contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste capítulo. Aí eu até grifei aqui, ó, no meu aqui, eu acho que eu grifei na apostila também, desde que prévio expressamente autorizadas. Então, tem que estar prévio expressamente autorizadas. Aí acabou, lógico, essa natureza tributária dessa contribuição. Assim, o desconto da contribuição sindical será condicionado à autorização prévia e expressa. Não basta ser prévia, não tem que ser expressa, tem que estar lá por escrito, em favor do sindicato. Na prática, o trabalhador deve informar ao empregador que autoriza expressamente a cobrança sobre sua folha de pagamento. Então, portanto, né, consequentemente, desde o ano 2018, o ano da reforma trabalhista, o desconto não é efetuado de forma automática contra os trabalhadores, assim como deixa de existir a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição. Então, consequentemente, não tem mais natureza tributária,
justamente porque não tem essa questão da obrigatoriedade, tá? Então, assim, uma boa questão para ser cobrada em prova aí, hein? Fiquem atentos. De vez em quando eu tombo na cadeira aqui, eu dou uma encolhida. Aqui, minha assistente está aqui comigo hoje, chama Maria Albertina Flor, tá aqui, só fica no meu colo aqui, ó. Ai, ai, viu? Tirando a minha concentração. Agora, gente, vamos para o último item aqui, né, da nossa aula de hoje, a nossa aula antes da prova, que são as contribuições para os serviços sociais autônomos, né? Serviços sociais autônomos, né, gente? A gente tem no nosso país o chamado Sistema S, né, que surgiu na década de 40 com o objetivo de prestar serviço de natureza social, notadamente nas áreas de educação, cultura e lazer. Então é o SESC, SESI, SENAI e SENAC, entre outras aí, né? São entidades parafiscais criadas por lei, com personalidade de direito privado sem fins lucrativos, que prestam assistência a determinadas categorias ou grupos profissionais. Então, a gente aqui, por exemplo, em Três Marias, nós temos, em Unai, a gente tem como é que chama? O fundamento aqui da economia a base agrícola, né? Então, assim, nada impede que uma entidade possa treinar os trabalhadores daqui para atuarem no campo. Essa que é a questão aqui desse sistema S, né? Igual eu sou de João Molevade, lá a base lá é indústria. Aí lá o Senai é muito forte, por quê? O Senai, ele treina os profissionais para nossa indústria lá, para a indústria da nossa cidade lá, né? Então, quanto a essa questão dessa contribuição, não tem muita, não demanda alta indagação, não está explicadinho aí, é coisa de um parágrafo. Eu falei, e agora, para finalizar mesmo, nós temos uma contribuição para o custeio de iluminação pública. Teve algumas CIDs aí, tá, gente? Só para não deixar passar batido, que eu coloquei na apostila, mas eu não coloquei na aula aqui. Eu fiz a introdução da CID aqui, expliquei o que é, mas aí tem lá os casos específicos de CID, vocês dão uma lida lá na apostila, tá? Eu não vou trazer a baila aqui, porque não é o nosso foco aqui. Eu quero trazer as informações mais gerais e mais importantes. Essas pormenorizadas, que são decorrentes dessas que eu estou falando aqui, só vocês darem uma lida lá, que vocês, consequentemente, conseguem tirar suas próprias conclusões. Mas, qualquer dúvida, podem me encaminhar aqui por e-mail, seja lá no nosso ambiente virtual, seja no meu e-mail particular, tá bom? Ou até mesmo no nosso grupo de WhatsApp, sem problemas, tá? Então, a contribuição para o custeio de iluminação pública, conhecida como COSIP, passou a ser possível, igual eu já havia falado, com a introdução do artigo 149-A, após a emenda constitucional, salvo engano, 39 de 2002, e surgiu como resposta à declaração pelo STF da inconstitucionalidade da antiga cobrança da taxa pela prestação de serviço público de iluminação. Então, igual eu falei, o fundamento é porque tinha muita briga entre estados e municípios, os municípios instituíram uma taxa, essa discussão chegou no STF, o STF declarou inconstitucional, falou que não havia previsão constitucional para a cobrança desse tributo. O que o legislador fez? Como é uma coisa que abrangia o país inteiro, os municípios do país inteiro, eles fizeram a emenda constitucional para prever essa cobrança no próprio texto constitucional, tá? Então, a competência para a criação pertence aos municípios e ao Distrito Federal, porque, como a gente sabe, o Distrito Federal, ele tem prerrogativas municipais, tem prerrogativas estaduais, né?
Então ele é 2 em 1, como se fosse assim, mais ou menos, né? E o recurso arrecadado, ele deve ser, né, uma questão aqui que é debatida, né, que ele deve ser aplicado exclusivamente no custeio da iluminação pública, tá bom? Então, se na sua rua lá cobra para você essa espécie tributária aqui e você não tem iluminação pública, você tem que ir lá e reclamar. Você fala, uai, né, tipo assim, vamos colocar que lá onde que o Zé das Couves mora, na rua, tem lá na conta de luz dele essa contribuição, mas não tem iluminação. Aí ele tem que reclamar, porque essa cobrança é justamente para custear esse imposto, é vinculado, né? Naquele segundo sentido que a gente estudou vinculado lá, vinculado no sentido de contraprestação específica do Estado ali, tá? No mais é isso, gente. Então, desejo a vocês uma excelente prova na sexta-feira, tá bom? Podem ficar tranquilo que no decorrer dessa semana, lá para quarta ou quinta, porque eu ainda vou elaborar a prova, eu devo elaborar hoje, dia 19, né? Essa aula é do dia 19 do 4, domingo, que eu estou gravando ela. Hoje, ainda neste domingo, eu devo elaborar a nossa avaliação. Aí, no decorrer da semana, lá para quarta-feira, eu mando um plano de estudo específico para avaliação, para aquilo ali que vocês realmente devam estudar, tá bom? Então, um grande abraço a todos aí.